Olá, muito boa noite a todos e todes. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês. Hoje a gente está reunido aqui para falar de um assunto muito especial. No final do ano passado, dentre tantos outros murais que a gente pintou no Centro Histórico de Porto Alegre, este daqui em especial, ele me enche de orgulho e de esperança. Ele é um mural Aurora Negra, uma homenagem de mais de 600 metros quadrados para valorizar a cultura negra. Já vocês vão saber tudo sobre ele. Mas agora eu queria explicar um pouco de como tudo vai acontecer, tá? De segunda-feira, do início dessa semana até hoje, a gente conversou com os artistas que juntos tornaram esse sonho realidade. Foram bate-papos informais de aproximadamente 1 hora e, infelizmente, hoje é o último deles. Contando um pouco assim dos bastidores e da execução dessa grande homenagem. A realização desse projeto é da Pollen, Arte e Movimento, e a curadoria é assinada por mim, Vinícius Amorim. Para quem não me conhece, eu sou gestor e produtor cultural, trabalho com curadoria de artistas visuais e comecei a desenvolver projetos com foco nas artes visuais em 2014. Eu sou curador e produtor executivo do projeto canadense chamado Art Battle, a maior competição de pintura ao vivo do mundo. Atualmente, eu também estou à frente da Pollen, Arte e Movimento, um ecossistema que atua na concepção, na curadoria, na produção e na elaboração de projetos do universo cultural e leis de incentivo à cultura. A Pollen é idealizadora do Festival Arte Salva, que vem ressignificando a paisagem urbana de Porto Alegre através de grandes murais pintados em laterais de prédio. Na nossa última edição do ano passado, a gente pintou 4 murais no Centro Histórico de Porto Alegre. E revitalizamos também a fachada da Casa de Acolhimento Mulheres Mirabal, uma casa de acolhimento para mulheres que sofrem de violência. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse projeto, pode acessar o www.festivalartesalva.com.br ou no Instagram, @artesalvafestival. E também, um outro projeto nosso é o MAPA, a Mostra de Arte Aberta de Porto Alegre. Um projeto que reúne 40 fotógrafos e transforma Porto Alegre numa grande galeria a céu aberto, expondo obras em painéis gigantes espalhados por toda a cidade, democratizando o acesso e trabalhando na formação de público nas artes visuais. Se vocês também tiverem curiosidade e quiserem conhecer um pouco mais sobre esse projeto, é só acessar www.mapa.art ou no Instagram @mapa.art. Se vocês quiserem ficar conectado com a gente, segue lá @arte.pollen e o meu Instagram @amorim.vinicius. Gente, uma grande operação foi montada para realizar essa pintura do mural Aurora Negra. E agora eu vou trazer algumas informações para mostrar a grandiosidade desse projeto. Para pintar as empenas que juntas somam mais de 600 metros quadrados, foram aplicados mais de 280 litros de tintas e vernizes, mais de 100 latas de spray, foram quase 30 dias de pintura, envolvendo cerca de 35 profissionais no projeto, entre artistas, assistentes, produtores, técnicos, engenheiros, seguranças e entre outros. A arte do mural Aurora Negra foi elaborada em 4 partes, de forma colaborativa, trazendo um pouco da história e do traço de cada artista envolvido. Brasiliano, que a gente vai conversar hoje, Felipe Reis, Aguji e o Negrito. Os 4, eles foram responsáveis pela criação do mural Aurora Negra, que desde dezembro do ano passado é um espaço de valorização da cultura negra no centro histórico da capital gaúcha. É um marco. Estes bate-papos com os artistas, eles têm o apoio do Ateliê Livre e da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, que foram parceiras nesse nosso projeto. O Ateliê Livre Chico Stockinger é um espaço que o município de Porto Alegre, através da sua Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa e por meio da Coordenação de Artes Visuais, oferece para o público produzir e pensar as artes visuais. Ele foi fundado em 1961, após o grande artista Iberê Camargo afirmar
que Porto Alegre se vivia um marasmo cultural. E o Chico Stockinger foi o primeiro diretor da Telelivre e quem, de fato, estruturou os cursos e a forma de trabalho. Inúmeros artistas plásticos e visuais se formaram ou passaram pela Telelivre. Este é um legado de mais de 60 anos que nos enche de orgulho. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais da programação e dos cursos oferecidos, vocês podem acessar o blog da Telelivre, que é atelierlivre.wordpress.com. No Instagram é @alivrepoa. No Facebook, Atelier-Livre. No YouTube, Atelier Livre Chico Stockinger. E, gente, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Eu vou chamar agora o nosso convidado, Brasiliano. Vem para essa live com a gente. Aí, agora a magia vai acontecer, ó. Grande Brasa, é um enorme prazer estar conversando contigo. Para quem não conhece, o Brasiliano é de Santa Maria, ele é gaúcho, ele é um grafiteiro, ilustrador e quadrinista. É um artista autodidata que desenvolve como principal temática do seu trabalho o afrofuturismo, a ficção científica pelo olhar do negro contemporâneo. Olha que legal. E, gente, quem quiser entrar nesse papo com a gente, pode interagir através do chat. Faça as suas perguntas. No final dessa conversa, a gente vai responder algumas delas e algumas que eu já preparei aqui. Meu querido, meu velho. Opa! O tempo é todo teu. Brilha. Pô, te agradeço por esse começo, por essa entrada, querido aí. E vamos dar esse pontapé aí. Olha, até é interessante, porque esse começo, assim, né, para desenvolver, para poder falar, primeiramente falar um pouco do eu artístico aqui, né? E nessa ideia de essa escola do que a gente chama no rap, assim, no hip hop, do intelectual orgânico, né? Uma coisa que o Flávio Trampo também, do que a gente fala, né, do autodidata, dos aprendizados, né? Então, dessa questão das ruas. Mas dessa geração, assim, vamos pegar, então, essa energia, essa força transformadora da produção artística. Não é normal na juventude, onde a lava transborda, né, de dentro. E nesse momento que me cerca, né, skate, anos 90, começando a andar de skate em 96, todas essas culturas, assim, depois eu vou comentar também essa questão do rap, a questão de zines, né, informações, eu vou centrar nessas três partes como formação artística, essa formação urbana, por isso que eu me considero um artista contemporâneo, porque eu visualizo o mundo, né, com esse respiro de atualidades, aonde eu não desmereço entre algo, entre uma pintura a óleo e um quadrinho, sabe? Eu não desmereço as potências dos signos, né, que pode ser gerado, das informações que são desenvolvidas a partir disso. Então, atmosferas culturais. Você pega como eu falei, o skate, né, da forma de se vestir, a forma de se comportar, as questões estéticas que a gente visualiza nos shapes, né, nas marcas, né, as chamas, os esqueletos, tudo mais, essa estrutura visual, não só esses visuais assim também característicos dessas décadas, a informação também, que eu acho que uma composição ela se faz assim além do que das nossas técnicas de produção, né, visual, ela se faz muito com conceito. É uma hora, no momento que a gente monta, né, uma proposta, no momento que a gente estrutura, né, uma composição do que nós queremos passar,
né, de forma coletiva, é natural ela estar toda composta de ideias, né? Então, é a grande percepção de pegar, né, as abstrações. Então, dentro desses pontos, como eu disse, a ação física, a música, sabe? A leitura e servir como filtro, né? Utilizando essas técnicas de pintura para a produção, né? Para a produção visual. E então, esses são os pontos, assim, até a gente chegar no nosso mural aqui, né? A gente fez um trabalho em equipe. E eu vou te dizer, a palavra equipe, ela não consegue, a palavra que eu gosto de utilizar mesmo foi a egrégora. A egrégora, assim, o Vini foi uma peça, assim, muito importante, né, de como juntar idealizar essa junção, e isso também um técnico de um time, né, e quando isso, e aí vem o ponto de entrosamento, né? Que é diferente das pessoas você ter uma qualidade individual e você ter uma qualidade coletiva. E ali foi, eu acho que o momento que a gente brilhou, eu digo um brilho mesmo, assim, não é um brilho egóico, assim, né, de dizer, mas é o brilho de energia, sabe? Uma energia lilás, assim, violentíssima nesse aspecto. Porque além dos artistas, cada um, assim, o que a gente pôde conhecer, né, desenvolver, que a gente não se conhecia ainda pessoalmente, sabe, o privilégio de estar sendo assessorado pelo Fábio Eros e o Trampo, né, o Fábio Trampo, que são dois irmãos, assim, de vida, né, dessas caminhadas aqui, né, do Sul, poder se aproximar e conviver com o Reis, com o Negrito, com a Guja, assim, foi muito transformador. Então, assim, depois, né, quando a gente para refletir do que foi produzido, a gente vai sentindo, assim, esse teor. Mas naquele momento presente da construção do mural, ele já tinha um gosto, assim, muito especial. São marcos de diferença e de potencialização, que não é só uma questão profissional. Tecnicamente, todos nós crescemos muito lá, né, nessa produção, mas foi muito mais além disso, sabe? Nos transformou, assim, como pessoas. Estou dizendo isso de forma coletiva, porque eu sinto, né, senti muito forte, assim, o símbolo dessa grande família que foi a Aurora Negra. Que está sendo até esse momento que estamos refletindo e aprofundando essa questão. Eu vou, mesmo que eu me repita algumas coisas que eu já acompanhei, né, os meus companheiros nos outros dias que tiveram, queria reforçar, né, que esse encontro que a gente construiu também nas nossas conversas, e que cada um ia aplicar, e cada um trouxe. Cada artista aqui nesse projeto é um universo em desenvolvimento, né? E sabe, se deslocando no vácuo. E então, quando isso converteu e juntou, então aconteceu essa supernova, né? Que foi a produção do mural. Agora, vamos para adentrar esse conceito, vamos ver o vídeo da Aurora Negra aqui, que para mim é uma vídeo-ópera, porque conseguiu juntar, sabe, a imagem, o som e os signos. Vamos lá. Em nossas consciências negras não existe margens, porque somos o centro de nossas histórias. Histórias de afeto, orgulho, luta e preservação. Sentimentos concentrados em um beijo sensível em nossas crianças. Utopias de afrofuturos com os nossos pequenos reis e rainhas. Máscaras desnudam a face e abrem portais para outros tempos. Gratidão pelas linhagens que nos trouxeram até aqui.
conduzindo nossas mentes às nuvens, sentindo nossos pés no chão, observando um novo dia, uma nova aurora, a aurora negra. Aí. Ah, vocês acabaram de ver, né, o conceito, por mais que eu que escrevi, mas esse processo da escrita foi também foi a partir do que a gente se comunicou, quando nós já tínhamos as nossas projeções de intuito do que nós queríamos fazer lá. Então, foi uma questão mesmo de transcrever, assim, porque a gente conversou um dia e no outro dia eu já trouxe já o texto, sabe, assim. Uh, a questão poética, né? Eu sempre, por escutar muito rap, eu sempre penso nos pontos, né? Nos pontos de força, né? No que se diz, nos pontos que as palavras, quando elas, aonde elas devem, né? Tocar, né? As cadências, né? Daquilo, as métricas, né? que se faz dentro do rap. E estudando isso, aprofundando, claro, não é para a questão o rap não é pela percepção de rima, mas sim da força da palavra, né? Então, quando eu estruturei o Mural Aurora Negra ali, eu peguei e fui caminhando, né? Eu fiz uma narrativa do que é o mural e fui potencializando essa narrativa. Eu não vou explicar assim, né, muito aprofundado assim o texto, porque ele tem umas nuances mesmo que são reflexivas, né? Algumas coisas que são dúbias, né? Quando a pessoa fala algumas palavras ali, para cada um trazer a sua experiência, né? E criar esse conceito dentro. Acho que não nos pertence esse poder mais de dizer que é isso, não é isso. A pessoa bota ali, dá os pilares, né? Desse conceito e a nossa sensibilidade toca para frente essas ideias. Vamos ver o que temos aqui mais. Podemos ali, ó, vamos. Agora eu vou adentrar para o começo assim dentro da cultura ali. Eu quis dizer mais ou menos uma base, mas aí agora é a força do eu artístico, né? Quando isso acontece, por isso aqui temos na foto Luiz Flávio Trampo. Isso que eu dei tanta ênfase para ter ele aqui, né? Que ele está na minha vida e ele está, né? No projeto, né? Maravilhosamente. E 2001, por isso que é uma coisa muito importante que tem aqui no texto que eu falo sobre essa que eu também dou oficinas, né? Trabalho muito com juventude. E eu fui uma das pessoas tocadas, né? Pela essa percepção de cultura do hip hop, vindo pela vertente grafite. Em 2001, o Trampo teve aqui na minha cidade de Santa Maria, num projeto, e potencializou isso. O contexto, assim, vou dar uma ideia, tipo, 2001 mais ou menos, era um momento que nós, aqui no interior, a gente conseguia visualizar outras culturas, assim, tipo, outras questões como o rap estava acontecendo. 2001 era a época que estava dando Diário de Detento do Racionais na televisão. A gente já conhecia antes, né, outras coisas mais, mas a gente estava visualizando muitas coisas lá fora e parecia que aquela mídia era distante da gente. E o Trampo ele serviu, né, como um exemplo aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul para a gente entender o que era o lifestyle, né? Qual era aquele estilo de vida que você respira, né? Você tem intenção, a gente saía
agora eu juntava aquele momento, serviu para juntar as tintas, para juntar junto com os amigos, amigas, procurando um muro, sabe, desenvolvendo o que vai ser feito neles, né? Então, assim, esse lifestyle que caiu com muita força assim, nas nossas vontades, nossos anseios. Então, dali desse momento de 2000, quando ele esteve aqui, a gente sempre se encontrou na época também, nessas consciências e construções. Nós nos encontramos também nos marcos importantes, que foi o Fórum Social Mundial em Porto Alegre, né? Nós encontramos no primeiro, no segundo, que foi bem essa, que paralelo, né, ao Fórum Social Mundial, aconteciam vários outros encontros. Foram os primeiros encontros de hip hop, né, do estado do Rio Grande do Sul, com a participação de vários outros pessoas de outros estados, né? Dentro disso a gente teve uma troca, um aprendizado muito grande lá, sabe? De coisas que nós colhemos dentro da cultura hip hop hoje aqui no estado, que era essa coletividade de regiões, né? Ali eu me lembro que até o pessoal ficou meio, como se diz, meio quando veio o pessoal de fora, expôs uma realidade, dizendo que os estados do Nordeste, como exemplo, se comunicavam em eventos, e a gente teve que encarar que nós, aqui do interior, assim como Pelotas, Santa Maria, Porto Alegre e outros lugares, a gente não tinha uma comunicação naquele momento, assim, né, que fosse interessante, assim, né, que criasse essas linhas culturais, esses circuitos, né, culturais. E daí, então, essa desenvoltura, ela começou a ganhar muito corpo nesse momento. E um dos pontos, assim, que eu quero abordar realmente a partir do outro ano, eu estava também dando oficinas em escolas públicas, participando de projetos, assim, né? Então, eu acho que como o trampo me tocou, sabe, como um aprendiz daquela ideia, eu fui respirando e fui passando também a palavra, né? Como se fosse a nossa grande religião, que é o grafite, né? A nossa religião esse aprendizado, né? Esses conhecimentos profundos. Acho que é sempre muito importante quando eu falo que no rap nós falamos, né? E na cultura hip hop a gente fala sobre ser um intelectual orgânico, né? Você aprende coisas que academicamente a gente não consegue explicar, tu entende? Assim, ó, eu consigo ter atitudes éticas, eu consigo, né, compreender o que é uma ética de rua, de conviver, mas a palavra ética é uma questão academicista que eu não posso criar um verbete e explicar assim tudo assim, mas eu consigo agir. Então eu estou dando um exemplo do que é essa intelectualidade orgânica, né? Que a gente se desenvolve, né, sem ter um diploma no final das questões, né? Mas isso é só uma analogia, né? E além disso, aí vem outro aprendizado, que é o desenvolvimento do estilo próprio. Desenvolver o estilo próprio, que então, tem o filme, né, de 1983, chamado Star Wars, né, que é Guerra de Estilos. E ali né, tem os b-boys, tem DJs, MCs e grafiteiros. E o que mais... Uma característica que as pessoas às vezes não pensam muito disso, assim, dentro também dessa questão do hip-hop, que como era importante você trazer outros elementos para aquilo enriquecer, sabe? A multiplicidade que enriquecia aquela periferia norte-americana, Brooklyn, Bronx, né? Harlem. Se você pegar um exemplo mesmo do Bambata, sabe, dentro da atmosfera dele, ele aparecia às vezes com um moicano e uma jaqueta de couro. Aí eu falei, mas como assim um negrão punk? Não, é porque ele estava trazendo coisas para quebrar lógicas, né? Depois, claro, é naturalizado que quando entra
numa ideia capital, aí vira aí vem uma marca e diz assim, não, ó, gente, quem quer ser rap é assim que deve se vestir, se você quer fazer parte tal, é assim que é o tênis tal que você tem que usar, é a roupa assim. Então, né, e a gente perde um pouco da essência da criatividade, né? Às vezes de você tudo bem pegar as questões de marca, não tem problema nenhum. A questão é pegar elas também e botar um patch e fazer uma pintura nela e, sabe, um stencil e não parar, e não deixar que elas nos molde, né, a partir disso. Ó, nós estamos na parte do... E aí, voltando sobre a questão da busca do estilo, continuando, né, na verdade. Dentro dessa ideia do estilo, então, as características das fluidez, né? Do flow. Vou só tirar aqui de ladinho. No traço orgânico, né? Aqui, podia só voltar por favor, que ainda estava um anterior. Aí, obrigado. Essas duas obras são aqui na cidade de Santa Maria, no Barmaconde, outro na rodoviária. E ali, essa rodoviária, como exemplo, que é da direita aqui, que tem o rosto dourado, eu já estava lembrando, já estava remetendo, interessante, a máscaras, né? Que já fazia aquela analogia às máscaras de ouro egípcias, né? E desse rosto ainda. E eu acho que uma coisa que eu também compartilho, assim como o Negrito falou, assim também, que está baseado nos nossos traços, né? As nossas formas, o nariz, nossas bocas maiores, né? Então, potencializar essa ideia, conseguir repassar e também buscar uma paleta também, assim como todos os meus irmãos que por aqui passaram, falaram sobre a questão das paletas de cor. Sabe, eu nunca racionalizei muito, mas eu chego no lugar assim com tinta e a pessoa já vai na... Eu sou menos ousado do que o Negrito que comentou ontem, que pega algumas cores assim e tensiona. Eu acho que eu fiquei numa parte mais primária de infantil, que eu fico só nas cores para não ter medo de errar, assim. Fico numa paleta assim nisso. Mas de qualquer forma é natural. Eu escutei a live de todos os meus irmãos e é natural também, como foi dito antes, que o tempo vai passando, a gente vai se desenvolvendo, sabe? Então a gente pega assim, eu tinha um hábito de construir muito robôs e tudo mais, e aquilo uma hora se transforma e transborda. Pode ir para frente. Passar um pouquinho mais um. Aí também já uma coisa que a gente vai abordar, né, mais profundamente daqui a pouco, né, que é já esse diálogo de afrofuturo, né, do que são essa percepção de ficção e realidade. A gente vai ter que dar uma concentrada nisso aí, mas não é o momento ainda. Aqui nós temos um afronauta, né, que também eu sempre pego e tento tensionar uma visão, né, afrocentrada, né? Então essa que vai ser o nosso espelhamento, esse que vai ser a nossa percepção para brincar com essas realidades, né, e imagéticas, né, de como seria, por que é essa cosmovisão, por que é esse futuro. Nessa obra que predomina o amarelo ali, também tem um adinkra, né, que fala sobre unidade. Essa obra ela é dentro da UFSM, que é a Universidade Federal de Santa Maria. Então também foi um marco muito importante assim lá dentro, porque existem as políticas, né, de afirmação, e elas ainda eu sempre falo isso quando tenho essas possibilidades de conversar dentro das universidades. E hoje mesmo de manhã eu tive um dos cursos me convidou para poder falar um pouco sobre isso, e eu sempre bato nessa tecla, enquanto a gente ainda tem uma juventude negra que só pensa em acabar o seu segundo grau e para entrar no mercado de trabalho e não pensa e não passa pela realidade
dessa juventude fazer um curso. Então, tipo, nem faz parte dessa ideia. Quando a faculdade, quando a universidade, ela entrar no percurso dessa juventude negra, aí vai ser mais um ponto importante, mas isso só se pode ser feito com essas iniciativas, e eu fiquei muito feliz de poder participar. O nome da obra é O Machado Esquece, mas a árvore recorda. Né, e só para dar um alento sobre isso. Vamos para o próximo. Vamos falar um pouco do mural? Vamos lá. Como eu falei, como aqui cada registro é individual, eu vou repetir algumas coisas, por mais que o pessoal já falou nos outros dias, eu vou dar uma reforçada, né? Porque importante retocar, né? Sempre tem o consumo individual de cada pessoa. Aqui, como eu falei, a principal técnica do mural, né, que a gente utiliza do spray, e dentro disso, assim, do que a gente utilizou, né, de spray, tem a característica. Eu quero fazer paralelo nas duas coisas. O aprendizado do grafite, né? Quando a gente aprende a fazer o bombe, a gente utiliza o fundo primeiro, os fundos, né? Para poder vir marcando e vir finalizando ele. Se a gente começa pelos traços, depois a gente vai passar tinta por cima, a gente vai ter que refazer o traço. E isso, então, ele não é dinâmico, né? A rua, ela exige uma dinâmica para a gente. E isso mesmo, eu tô misturando as coisas no aspecto que, às vezes, coisas podem ser feitas de forma mais demorada e, às vezes, tem que ser feito mais rápido. E essa técnica das ruas, né, do grafite, utilizando o fundo, foi um aprendizado importante dentro da construção de técnica de grafite. E isso dentro da arte clássica, vamos dizer, você também pode, dependendo da tinta que você utiliza, se você utiliza tinta óleo, se você utiliza a aquarela, ou então acrílica, ou então guache, né, que também é a base d'água, depende qual material, você pode vir do claro e escurecer, né, botando a questão das sombras, ou você pode ir do escuro e depois vir trazendo as partes claras. Isso tecnicamente ok, dependendo do material, dependendo da base, se você vai usar um quadro, se você vai usar um papel, entende? E nós também temos nossas características de desenvolvimento, assim, nas ruas, assim, claro, a gente utiliza tudo que já se tem e inventa o que não tem. Por muitos anos, como exemplo, a técnica, do diferencial é a técnica de spray. E o spray hoje até facilita você ter um cap preparado, um skinny, um fat, um mais largo, um mais fino. Mas quando não se tinha isso, a gente fabricava eles, né? A gente cortava, tem uma questão interna ali dentro, a gente cortava eles, deixava ele mais grosso, ou então entupia para ele ficar mais fino. A gente utilizava a técnica de linha, de passar uma linha no meio e tal. A gente fazia como é que a gente se desenvolvia tecnologias para poder aperfeiçoar esses materiais que eram utilizados, entendeu? Nós éramos nada mais do que os DJs das tintas, né? Porque fazendo analogia ao DJ, né? Que depois eu vou falar também, é isso, sabe? Quando não é o DJ que constrói, não é ele que inventou as picapes, não é ele que inventou a tecnologia do som, mas como ele pega e usufrui daquilo, transforma aquilo em algo ímpar, entende? Então, quando a gente começa a utilizar, a gente imagina que no começo a gente utiliza só tinta que é para pintar carro, bicicleta, essas coisas. Então, e aí hoje temos linhas, né, mais ligados ao spray art, né, grafite art, né, e murais. E então, mas a gente já estava criativo nesse aspecto de composição técnica, né, do que a gente estava falando, tanto que agora vamos passar para a próxima imagem, que vou mostrar ali antes da questão de
hoje já foi dito sobre isso, né? Sobre as marcações aleatórias, né? E realmente um dos méritos, antes de existir essa possibilidade da marcação, esse foi um aprendizado lindo na Aurora Negra, e também não tínhamos a possibilidade de levar um projetor, afinal o projetor precisa ser ligado em algum lugar, né, para poder dar luz, então isso nas ruas não era bem assim. Então, uma das qualidades era você conseguir transformar aquele papelzinho, aquele rascunho, em escalas grandes, né? Só que isso, claro, para agora, para o tamanho que a gente vai desenvolver, fica complexo. Mas esse exemplo que está sendo mostrado aqui é um exemplo clássico da utilização dessa técnica de uma marcação com uma tinta mais clara, que possa ser feita, né, que possa ser posto tinta acima. Pode ir passando ela devagar, aí, ó. Mais um ponto blocando, né, botando as tintas em blocos, para botar ali, já tem umas 4 cores ali. Pode passar mais uma vez. Ó, já estou indo para tons um pouco mais escuros, estão médios já. Pode passar mais um. Aí já estruturei o fundo e também algumas cores específicas ali. Né? Eu estou fechando. Fechando. Pode mais um. Alguns detalhes, né? Eu acho que tem. E aí no final acho que vai ter o brilho. É isso aí. Para dar. Esse é um exemplo básico, assim, né? Para se compreender essa construção e isso também que pode ser mais simples quando a gente quando falou assim, quando a gente utilizava para fazer bombes, né? Que às vezes era isso. Nas ruas a gente tem muito essa questão de às vezes não ter muita tinta. Então tu se resolve com 2, com 3, né? Até 4, assim, tal, e já é bem proveitoso. A questão é nunca perder a oportunidade de estar produzindo. Vamos para os artistas que inspiram. Ali, ontem eu acompanhei fazer uma questão do Negrito e realmente, nossa, é muito. Ele falou do Moebius também, foi uma influência assim, também na questão do traço, né, de achuras ali também, por muitas fases. Depois eu comecei a esticar e dar uma alongada, e aí até eu me lembro que eu já fui para fazer sendo avaliado por uma editora assim, norte-americana, e ele me falou que eu estava, assim, foi um elogio, né? Não conseguiu ir para o trabalho, mas ele disse assim, ó, tu tá entre o Iron Flux, que era um desenho dos anos 90, e o Moebius. Eu falei, opa, é um elogio maravilhoso. Mas ele falou assim, mas para cá não funciona, para o mercado norte-americano não tem problema, isso aí a gente se resolve depois. Mas a provocação que eu faço aqui, na verdade, e que é interessante, que é uma fala até que, né, de um grande amigo meu, falou sobre música, e eu sempre, quando oportunidade, repito isso, que é cuidado com o círculo fechado das artes. O que é o círculo fechado? A produção de você consumir, né, a arte, que só consome arte, ficar fechado lá e buscar. Por isso que no exemplo que eu botei aqui, eu botei a força que tem da literatura, a força que tem da música. Então, vamos pegar duas coisas aí, ó, a música e a literatura na estética, na transição visual, né? Na hora que eu vou produzir ele, como eu disse antes, a técnica pode estar lá, mas o que vai somar? Que eu estou contando uma história visual também, sabe? Então, essa força, ela é intensificada, né? Com isso. E o círculo fechado, eu digo, é mais ou menos isso. Eu concordo, assim, nós todos, assim, temos essa coisa da arte gráfica, né? Do que a gente consumia, da questão dos quadrinhos, cartaz, né? De revistas específicas, assim mesmo. Se você é do desenho industrial, assim, né? Do design do design gráfico, né? E
imagina, gente, quando você vai produzir algo e você consome, eu digo isso por experiência, assim, eu consumia, dois exemplos básicos, eu consumia muito aquelas revistas Zup, sabe? Mas ali já está um produto mastigado, não é problema nenhum, mas só que são processos dos quem produziu, do que eles fizeram ali. Então, se eu mastigar o mastigado, logo vai virar uma papa que não vai ser impossível consumir. E sabe o que eu tinha o outro hábito de consumir para potencializar a arte? Eu consumia as revistas Vogue. Por quê? Porque ali existia assim um editorial. Aí mostrava um conceito. Uma roupa no meio da floresta, no meio do deserto. Aí tava modelo, aí tinha um animal junto, aí tinha uma luz que batia dali. Então a ideia fotográfica, o conceito então era uma atmosfera rica, é uma atmosfera cheia. E ali a pessoa pode trazer para o teu universo, né? Afinal, todos nós artistas somos universos, né? Somos universos em expansão eterna. Então, trazemos isso para o universo e isso nos enriquece. E aí, a partir disso, é lógico, não vou fugir da ideia que, tecnicamente, nós vamos jogando esses temperos, né? É alquimia. Alquimia, que nem cozinhar. Você vai sentindo o gosto de cada questão e que cada volume, cada porcentagem do que você traz para você, para o que você produz, né? Então, se você vê alinhado, se você entrar no meu Insta e você vê, né, a minha produção blocada em bloco, né? Logo você vai compreender, você vai começar a ver, não, mas aí eu tô vendo que tem um estilo, tô vendo que é o cara, eu consigo ver uma identidade. Acho que é isso que é importante. Aqui eu botei assim para não perder também essa vibe, o Marcelo Nessaletti, que é um quadrinista, né, de São Paulo, e que traz isso, assim, sabe, as narrativas, que tem essa questão do visual, do que ele produz, e a narrativa, né? A narrativa. Então, imagina que tem a possibilidade de você, além de visualizar o que ele produz, você ver a história que aquilo pode ser feito e o que é potencializado nisso. Por isso que acabei escolhendo ele como um exemplo. Então, no segundo texto aqui que passou, que fala assim, ó, que fala sobre o Octavia Butler. Eu vou falar na sequência quando a gente for aprofundar sobre o afuturismo, tá? E Marcelo Salete, isso aí fica por enquanto, e eu vou voltar na Octavia na sequência, tá bom? Agora vamos para um vídeo teaser. Aí, estamos de volta. Vamos agora comentar um pouco sobre a inspiração do mural. Da minha parte, né? Nessa imagem que mostra ali o lado que eu trabalhei, a composição ficou maravilhosa assim, em geral, porque realmente conversou a questão do equilíbrio das cores e tal. E ao meu lado estava com o Negrito, né? Que nossa, um professor de vida, né? É um aprendizado muito grande, uma troca muito forte, muito potente.
E, sabe, né? Como eu falei, cada um trouxe muito conhecimento. Por isso que naquele momento eu já estava sentindo o quanto especial esse projeto foi e está sendo, né? Quando eu fui produzir, e por saber, olha só interessante, eu acabei de falar sobre a questão do momento especial. Por compreender que esse momento especial, quando eu fui convidado, né? E quando eu comecei a visualizar quem é que estava junto no projeto, eu também botei, até uma, aqui é um portfólio visual meu, coloquei ele na capa, porque esse momento ia ser um momento de transformação. E a percepção semiótica da máscara, nesse aspecto que eu estou utilizando, eu usei como exemplo o Frantz Fanon, né, que tem pele negra, máscaras brancas. Ele faz uma analogia às máscaras sociais, ok? Só que, assim como o Ocidente tem essa percepção dessas máscaras que cobrem a realidade do ser, entre aspas, você pega a Guiné-Bissau, você pega a Nigéria, a máscara, ela empodera, é diferente. Ela vem com em momentos de transformação, né? Você para um evento, para uma como é que se diz, para um evento realmente importante, um evento coletivo geral. Isso tanto que eu até vou citar aqui, ó, tem um exemplo de lei, um quadrinho africano, que o herói principal, ele usa, deixa eu ver se eu boto aqui, ele usa uma máscara, sabe? Que é o que potencializa o poder dele, entende? E isso é só um reflexo de um signo, né? Um quadrinho africano que cita isso, para a pessoa compreender qual é a diferença dessa máscara, que não é uma máscara social, mas sim uma máscara de potencialização, né, do ser, né, que nos transforma em outros, né, me transforma numa entidade, né. Então nós vamos já adentrar nessa atmosfera. Assim. Eu vou sempre tensionar a ideia do místico, porque dentro das visões negras a gente cruza muito. Se tu pega o Egito também, a percepção racional e a percepção espiritual, ela não fica se diferenciando a todo momento. Né? Então, logo aprofundaremos isso, certo? E ali também, o outro exemplo, também, eu tinha falado sobre a questão do rap, né? Que fala a máscara da rua, né? Do grupo Síntese, que fala assim: a máscara da rua cai, o asfalto não é seguro, corre perigo quem sai do outro lado do muro. Então a analogia passa por isso: a máscara social, a máscara de potencialização e como isso funciona nesse universo rua, né? nessa atmosfera. E lá nós estávamos ela ia servir um grande ícone, né, no mural, nas alturas ali, e como ela estava funcionando de potencializar e de mostrar o rosto que o Negrito fez ali, né, também na composição geral. Então eu acho que ficou primoroso nesse aspecto, sabe, de conseguir dar esses focos ali, potencializou muito o signo, tanto que ele comentou ontem, né, que eu não consigo, como a gente trabalha também com essa questão dos blocos de cor, assim, casou de uma forma muito natural. E depois eu vou, não sei se eu vou comentar, agora eu vou direto para o comentário diretamente para essa questão da cosmovisão negra, afrofuturismo e as ruas. Vou dar uma tensionada no que eu já tenho dito, né, nesse caminho assim, do que a gente está
estava desenvolvendo e falando dessa cosmovisão. Gente, vou falar um pouco do afrofuturismo. O Reis falou sobre isso também na segunda-feira. E como compreender, quando eu vou citar esse exemplo, o afrofuturismo, ele vai estar... eu vou fazer sempre um espelhamento, aí acho que a gente vai dando gatilhos de realidade do que nos faz. A nossa sociedade hoje, do que nos segue, elas são baseadas também sempre em questões mitológicas, porque nós precisamos buscar signos para nos justificar, histórias para dizer quem nós somos, ok? Nós estamos cercados disso em todo lugar. Então, assim, essa ideia de existir algo racional, quando você constrói uma percepção racional, ainda assim tem que vir do abstrato. E entenda o que eu quero dizer. A proposta do afrofuturismo é centralizar nas culturas afro. Por quê? Porque a nossa cultura, ela está centralizada em algum lugar. Ela está centralizada na percepção eurocêntrica, tá? Mas eu vou justificar. A questão, o que é? Porque tem muita questão do latim, tem muita questão do grego, e assim, mas é em tudo, é em todas as percepções. Eu vou começando essa ideia para compreender, como eu vou falar, eu vou sempre espelhar, vou mostrar uma percepção de cultura e a outra, e às vezes brincar com a possibilidade de diferenciar isso. 2 exemplos básicos. Dentro da ciência, que é a molécula e o DNA. Tá certo? Para a gente começar a entender nossa percepção de abstração. O DNA, ele não é aquele... Se você abrir a gente e procurar lá num super microscópio, tu não vai achar aquela forma que a gente tem acostumado a ver nas apresentações. Porque aquilo ali é uma abstração estética. Alguém teve que... entrou num consenso, um grupo, e falou assim, gente, vamos mostrar o DNA assim na televisão? Vamos mostrar. Não é assim. As moléculas, elas não são bolinhas coloridas azul e vermelha. Eu sei que parece meio bobo falar isso, mas é uma realidade para pessoas, para a gente compreender como isso, na verdade, são abstrações que nós tentamos, que nós passamos pelo homem como um filtro para conseguir se comunicar com multidões, com o público geral. Entende? Então, o DNA não é assim, a molécula não é assim. Ela poderia ser mostrada e construída de outras formas. Está compreendido? A partir dessa ideia, eu vou dar alguns exemplos na nossa sociedade, alguns exemplos assim bem pontuais. Você pega o símbolo da... Não, o símbolo da Nike. Uma marca, né, bastante conhecida. O símbolo da Nike, ele é baseado em uma deusa grega. E como é que é o nome? Soushi, né, que é o símbolozinho dela assim. Ela que é uma deusa grega que tem uma estátua que tem no Louvre, né, na França lá e tal. E a partir disso que ela vai ver. Uma deusa que personifica a vitória, a força e a velocidade. Tu entendeu a percepção de utilizar uma questão mítica para poder justificar, né? Tudo bem, não entra no método de ser o produto, mas ele tem que construir. Então, não é só o que é um tênis por si só, e aí ele acaba construindo aquilo. Agora, tu imagina, por isso que eu falo que é eurocêntrica, porque é baseado em uma questão grega. Poderia ter sido um espelho de Xangô, de Oxum, e assim como tem outros signos que é utilizado, aí você tem o martelo do Thor, eu sempre faço analogias assim que sempre é possível fazer.
Então, que poderia ser, né? Imagina um mundo que não, que fosse feito por outra, botar, sei lá, uma Nancy que faz uma representatividade de aranha, sabe? Num tênis, já estamos para vocês compreenderem esse caminho dessa questão. O outro exemplo é as notas musicais, que é algo também extremamente difundido, né? O Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E a origem dela, né? Ela também, não é grega, ela vem da questão do latim, e ela é a primeira sílaba do hino do São João Batista. Olha que interessante. Então, assim, tem um hino, né? Com várias frases, e as primeiras sílabas. O que aconteceu? Esse é um freio, acho que fez a questão do Remi, ele pegou uma cultura, né, uma cultura eurocêntrica e construiu algo. Nós não sabemos as origens, então a gente acha assim, pá, bota aí, utiliza, mas tudo que nós construímos na nossa percepção cultural que nos cerca tem que ter um ponto de partida. A humanidade busca esse ponto de partida. Eu não estou falando isso só demonizando a percepção eurocêntrica, mas, ao contrário, visualizando que essa nova proposta afrofuturista é colocar toda essa riqueza de civilização. Acho que é isso que é o mais importante, porque existe muita a ideia que a civilização ela só começa, né, dentro do eurocentrismo, e é só ali que existe o pensamento crítico, sabe, a estrutura. Você mesmo vendo as universidades federais, o que são os cursos? O curso de direito é totalmente baseado, né, estrito sensu, a questão do latim, o latim é o discernimento do curso. Então, quer dizer, as universidades brasileiras são extremamente eurocêntricas, né? Extremamente por quê? Porque os juramentos dos médicos, os juramentos são todos baseados nessas percepções específicas, né, gregas e depois da linguagem latim. Imagina só, nós estamos dentro dessa atmosfera e essa consciência também, então trazer esse afrofuturismo, e por isso que eu não acho que a gente brinca com essa ideia que são as ficções, porque a gente quer botar essa percepção dentro das ficções. A gente passou a vida inteira vendo astronautas indo para outros planetas, em filmes norte-americanos, astronautas brancos. E qual é a questão? A questão é que a gente sabe que culturalmente, eu não vou nem entrar no mérito só de ser um branco. Imagina que em vez de botar um norte-americano, botasse um mexicano para ir para a Lua. Sabe como é que eles iam se comportar? Como é que seria essas possibilidades de conversar com outros povos pelo espaço, se nós não fôssemos aquela base do cara branco? Às vezes é vingativo, às vezes tem essa questão bélica norte-americana, que todo momento que vai para outro planeta ele leva a bomba, leva a granada, leva metralhadora, sabe? Tem sempre essa paranoia. E se fosse outras culturas, levariam as abordagens seriam diferentes. Por isso que, né, potencializar essa ideia do ponto de partida cultural. E só para potencializar, né, que essa questão do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, baseado no hino do São João Batista, e o São João Batista, no sincretismo, né, do que é, como exemplo da Umbanda, ele é Xangô, e Xangô também tem os raios, né? E em vez de ter um martelo como Thor, ele tem o machado de Xangô. E então, viu só, vamos espelhando para se compreender e aprofundar, né, essa ideia dessa visão, dessa cosmovisão negra, sabe, daquelas questões que nós estamos vivendo aqui dentro. Eu vou citar aquele exemplo ali que eu botei no texto. São dois exemplos importantes, assim, como exemplo. Na minha infância, nos anos 80, no final de semana, no domingo, quando a gente se encontrava na casa da avó, com os tios e tudo mais, botava um LP, long play, um disco, né? Vários discos para escutar. E a gente passava o domingo inteiro escutando, nos anos 80, Alcione, Martim da Vila, na época AGP, que já falecido, Leci Brandão,
E aí, quando eu ia na casa de outras pessoas, tava o gaúcho da fronteira. Eu não entendia porque eu tinha uma diferencial. Aí depois com o tempo a gente vai compreendendo quais são as atmosferas culturais diferentes que nós vivemos aqui. Eu estou falando uma realidade, né, gaúcha, né? E depois isso foi potencializado ainda mais quando eu pude crescer. Ainda fui para Brasília e lá eu consegui, por influência principalmente tinha muitos cariocas, né, e muitos, assim, basicamente Brasília tem muito mineiro, carioca, vários lugares do Nordeste, né, e então a negritude cultural, assim, ela é latente, né, e por influência disso, cresci com a festa de Cosme e Damião. A festa de Cosme e Damião era isso, assim, você pegava ali, como eu falei na narrativa, várias crianças correndo pelas quadras, pedindo doce, as pessoas jogando doce pelas janelas, assim, e tal, e a gente vinha com sacolas de doce, assim, tudo mais, e a gente ficava, nossa, que todo ano tinha aquele dia do Cosme e Damião, era algo muito maravilhoso, algo muito mágico, né? Você sair com um grupo de crianças assim junto para poder se deliciar desse dia. Então, assim, ó, isso foi lá em Brasília, continua ainda em alguns lugares, mas foi dando uma declinada com o passar dos anos. E aí, quando chega hoje e é construído uma ideia de Halloween, certo? Que segue a mesma. Então, eu não estou falando dessa forma para parecer que é um ranço, mas fica extremamente bloqueado assim sobre isso, sabe? Assim, é uma nova data, é uma nova questão de venda, é uma nova questão de consumo, entendeu? E aí, de novo, gente, jogando para debaixo do tapete as coisas que estão na frente do nosso nariz, sabe? Como isso não tivesse importância nenhuma e sobrepondo de forma normal, mas não se esqueça disso. Você naturaliza assim a multicultura, mas não é assim, porque em outros países assim eles não aceitam entrada de qualquer a forceps. Não vai rolar de entrar o Cosme e Damião nos Estados Unidos, onde tem Halloween, gente. Então a gente tem que tomar cuidado também com perder essas forças, sabe, ser brasileiro, ser latino-americano, ser dos lugares onde nós estamos, ela tem uma força, ela tem uma potência, ela tem um conteúdo. Então, quando nós nos comunicamos com outras culturas, além de receber, a gente também tem muito a doar. E não podemos perder essa intensidade, né? Tanto que olha só, um outro exemplo sobre isso. As adaptações de filmes, sabe, os Estados Unidos, quando é filme oriental, quando é filme dos lugares, eles fazem questão de fazer uma versão para eles botam um monte de atores brancos para substituir aquilo, por quê? Porque eles o público não pode ver. Um exemplo, não é ridículo, mas nós crescemos nos anos 90 ali vendo o Changeman, Jasper, o Giban, a gente estava vendo, né, os próprios japoneses ali, né, naquelas histórias, e era rico, né, porque afinal a gente podia entrar naquela atmosfera japonesa, e os caras não conseguem, os caras têm que fazer o Power Ranger, botando, né, atores, porque eles não podem botar lá dentro do país deles, japoneses, na televisão. Essa é a questão. Então, tipo, por isso que devemos tomar cuidado com essa ideia de achar que traz, a gente recebe tudo, e aí a gente vai, sabe, aniquilando essas culturas, né? Ali também, acho que, deixa eu só dar uma olhadinha. Eu fiz uma analogia, né, também profunda sobre eu citei como exemplo, claro, uma questão técnica, quando você pensa um piloto de avião, assustadora a ideia, porque são muitos, né, na cabine de um avião, ele é muito cheio de elementos, certo? Só que dentro do aprendizado, ele organiza aquilo e alinha, e ele consegue pilotar um avião, certo? Ele consegue utilizar tudo aquilo
E então não é uma coisa inumana, né? Então é um humano que se concentrando consegue lidar com algo muito complexo. O espelhamento que eu faço isso sobre uma percepção afro, assim, é o que um DJ faz com os equipamentos. O que um DJ faz hoje, e desde o começo da cultura do hip hop, que já faz mais ou menos 50 anos, isso é muito interessante também, ter uma cultura de 50 anos, que ela é relativamente jovem, então a gente pode ter ainda relações com os primeiros ainda, né? Tipo, consegue se comunicar, não é algo distante, né? Então é maravilhoso esse tipo de relação. Você imagina o que o DJ consegue construir de camadas sonoras, de utilização, né, de equipamentos, de como é feito, é uma abstração, como eu falo na analogia ao piloto, ele consegue pegar aquela coisa complexa e transformar numa música, num som, né? E isso é um desafio, porque você não consegue fazer se você, assim como você não consegue pilotar um avião agora, se é colocado, você também não consegue produzir uma música, né, assim como nós escutamos, assim, cheio de nuances e complexidades sonoras, como um DJ faz em um estúdio, entende? Então, para compreender essa visão, essa cosmovisão, né, de pontos de partida do conhecimento, né, do que tem isso para ser feito. Deixa eu ver mais uma, para não... os exemplos que eu... Ah, tá. E aí também, antes de entrar nas perguntas, calma lá, vou finalizar. Para a gente potencializar os nossos conhecimentos dentro desse afro-brasilidade. Ali, como nós temos a afro-ciberderia vindo do Mangue Beat, né? Como eu estou citando alguns exemplos para a gente ganhar energia dentro disso. Um dos campos também, que é a linguística, a questão da palavra, aí também entra a importância, por mais que tenha o hip hop vem norte-americano, quando ele passa das fronteiras, ele já se transforma. Então, quando você pega o rap, quando você pega o grafite brasileiro, vamos dar exemplo, ficar na nossa área de estética, você vai alinhando e cada um tem um estilo, aquela geração, mesmo que você pega os Gêmeos, você pega o Titio, você pega o Espeto, cara, cada um traz uma atmosfera diferenciada, e quando isso é visto de fora para dentro, você consegue entender essa multiplicidade, sabe, assim, de construção. Tanto o nosso mural mesmo é um reflexo disso, é um reflexo de nós estarmos em um país de tamanho continental e conseguir trazer esses olhares múltiplos, né? Esses olhares múltiplos. E na linguística também, como eu comentar sobre, sou muito apaixonado pela palavra, pela nossa possibilidade de falar, né, em português. E a influência afro, que também às vezes ela é institucionalizada, porque ela já vem de muitos anos de influência na nossa língua, só que hoje não se fala muito dessas origens, né? Hoje a nossa língua passa por um processo de americanização natural. Não falando que isso é bom ou ruim, mas, sabe, upgrade, fora a questão que a gente já entrava na questão de utilizar mouse, né, de fazer um briefing. Então, essas palavras, elas estão cada vez mais presentes, né, mindset e tal. Que isso veio dos últimos 5, 10 anos, não é muito distante disso, né? Mas às vezes a gente esquece, gente. Vou dar alguns exemplos que são palavras assim, afro, muleta, cochilo, né?
que são da região também onde se encontra hoje a Angola, assim, mais cochilo, que mais? Tem muitas outras coisas, eu quero dar uns exemplos assim bem. O caçula, né? Caçula, né? Eu vou citar um linguista que é brasileiro, Tigana Santana, que ele fala assim: todos os lugares citam o caçula, né? O mais novo, como Benjamin, né? Em Portugal é assim. Né, o Benjamin é utilizado em várias línguas, e no Brasil a gente utiliza o caçula e como um exemplo de mais uma riqueza assim dessa visão, dessa cosmovisão negra que nós temos aqui, que se a gente começar a se armar no aspecto de alinhar esses conhecimentos, a gente pode dar passos, né, longínquos, e que vai além dessa ideia. Primeiramente, criar ficção, sabe? Começar a colocar negro em todos os lugares, sabe? Nas séries, nos filmes, em ficção científica, em questão, sabe? E terror, como existe, né? Filmes hoje, né? Com essa ideia baseado nisso. Até tem um livro aqui. Fazendo contrapontos aqui, até que sobre essa questão aqui, vou citar algumas questões dos livros aqui, Kindred, da Octavia Butler, que um outro exemplo também que vale muito, assim, que é um livro que fala sobre viagem no tempo. E a gente passa a vida inteira vendo a viagem do tempo do De Volta para o Futuro, como exemplo. É legal, o cara volta, né? Puxa, encontra a mãe, beleza. A reflexão que ela faz aqui, não necessariamente alvo De Volta para o Futuro, né? Que aqui uma mulher negra voltaria no tempo. Lá no McFly, lá na questão do mesmo, tu imagina se tu volta, mesmo que for você uma pessoa negra, para os Estados Unidos dos anos 50. Tá horrível lá para nós. Então, essa perspectiva de espelhamento, de novo, de se colocar em outros lugares, não serve para todo mundo, mas é uma baita reflexão. Que tempos que nós queremos voltar, que pode nos fazer bem ou pode nos fazer mal. Eu acho que se voltasse no tempo, eu gostaria de voltar para... Tem a obra do Marcelo da Salete, que é o Angola Janga, que fala sobre Palmares, né? E lá tem uma informação muito importante, que o tempo que existiu Palmares, existiu 2 gerações, chegou até 2 gerações de pessoas negras livres. O que é isso? Quando o Quilombo foi montado e foram nascendo pessoas lá, elas estavam dentro, Wakanda. Essa é a lógica. Que as pessoas estavam dentro daquela atmosfera e elas entendiam que elas só compreendiam a liberdade porque elas estavam dentro daquilo lá. Depois houve as investidas, até o momento que Angola Janga é o nome que era dado, né, internamente, né, que era como se fosse a pequena Angola, né, que era o Quilombo, né, dos Palmares. Na verdade, o nome utilizado lá era Angola Janga. E então, dessa atmosfera, depois ela é desconstruída, né, desmontada e agredida a ponto de virar isso. Então, sempre nesses espelhamentos. Eu tenho mais uma outra questão dentro dessas ficções. Eu quero... Segura aí, Vini, que ainda tem coisa para falar. Que dentro de muitas obras, assim como o Star Wars, tudo, como eu falo, tudo que nos forma também algumas características sociais, assim, sabe, de vilania, de heroísmo, tudo mais, isso muito se usa. Aqui eu vou falar, O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell, certo? Esse é muito utilizado sobre esse caminho do herói, e essa ficção que acaba virando, sabe, reflete na arte, e a arte acaba refletindo na vida. Isso é natural. Só que, para contrapor isso, existe o herói com o rosto africano, que dá um pouco mais de ênfase. Não vai dar para ver, mas eu estou lendo aqui, que é do Clyde Ford, W. Ford,
que vem um pouco para contrapor também o que é esse herói, quais são esses caminhos e baseado em quais culturas, quais culturas, né, falando sobre isso. E eu sempre cito um exemplo, claro que é polêmico, né, mas é interessante também para trazer reflexão, que é como exemplo desses heróis de mil faces, que serve de referência para as ficções criadas hoje em dia, e um exemplo que eu sempre dou são o Senhor dos Anéis. E o Senhor dos Anéis, ele é criado por um britânico, entendeu? E a semiótica dele, ele tem essas características culturais diferenciadas. Se ele fosse criado por algum que não fosse britânico, ele não botaria aquele mundo fantasioso do jeito que ele faz. E qual é o problema do Senhor dos Anéis? Primeiramente, a parte de vilania é uma obra, quando você visualiza que há um ataque dos vilões, que os vilões eles se agrupam. Primeiramente, os vilões eles usam elefantes. Isso é uma coisa que é a analogia indiana. Eles usam elefantes, os vilões usam turbantes, tá certo? Turbantes e elefantes. E os orcs, que são figuras horrendas, eles usam dread. E o contraponto disso, existe os que tem as orelhas pontudas, os elfos, que são super loiros, tá bom? Essa é a base de escrita de ficção. Então, quando a gente fala sobre o afrofuturismo, é quando visualiza essa atmosfera se fosse criada de outra forma. Então, quando as pessoas ficam fazendo críticas sobre a questão de lacração, tem que botar negro tudo, gente, mas se não botar, a gente vai virar orcs com dreads, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado com os signos, então, e ao mesmo tempo, sempre, nunca esquecer de potencializar tudo que nós temos, criar pilares para os futuros, esses reflexos que nós estamos passando para as próximas gerações, para os nossos filhos, entende? A última questão que eu queria mostrar é um quadrinho de hip hop, que eu também participei, né, como desenhista aqui de quadrinhos, e já é também uma proposta, o nome é Na Quebrada, quadrinhos de hip hop, de também narrativas livres, né? Também não é só contar sobre isso, narrativas livres e potencializar para a pessoa poder desenvolver o estilo que quiser dentro dessas questões, não ficar também só preso a algumas nichados, né, gente? Acredito que é esse o conteúdo. Vou tomar a minha aguinha agora. Meu Deus! Pô, eu te chamei pra gente bater um papo e tu me deu uma aula, Brasa! Que isso, mano? Não, pontuando. Meu velho, o chat tá bombando aqui, ó. Só se liga. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar só a primeira... uma delas aqui, ó, só pra gente começar. Tá? Vamos lá. Conhece esse cara aí? Felipe Reis? Opa! Grande sábio. Sabe, é ele, professor. E aí, meu velho, só vai aqui, ó. Ana Maria. Brasa é um artista com muito conhecimento, um cara muito profundo em suas colocações. Que maravilha, que elogio maravilhoso. Andréa Nide, boa noite. Kalina Malman, grande Brasa. Kalina é maravilhosa. Cara, eu vou pegar uma aqui, ó. Andréa Nide, qual foi o maior desafio na produção do mural Aurora Negra? Vamos começar por aí, né? Que foi um desafio, né, Brasa? Não, o maior desafio, como eu te falei, a parte estrutural, quando você montou o time ali, eu senti muito fluido,
sabe, assim, e não teve o atrito ali, né, não, tipo, né, a fricção não aconteceu. Eu acho que, assim, resumidamente, o maior desafio, ele é o físico mesmo, né, a gente ficou pintando 30 dias, a gente teve que dar uns dias de pausa, assim, uma conexão da mente com o corpo, né, para a gente não perder essa força. Quantas vezes a gente se encontrava, né, Vini, e se olhava um para o outro, assim, a gente via no olhar, assim, o cansaço, né? Eu acho que é isso, a gente teve que se equilibrar muito, né, para fazer. Normalmente, quando eu vou fazer alguma coisa, uma empreitada dessa, assim, cuido alimentação, eu cuido do sono, sabe? Porque é muito importante recuperar, é muito importante não se alimentar, porque isso pode, né, influenciar para você ficar mal para os próximos dias e buscar uma plenitude, né? Eu sei que isso não é uma moralização, né? A gente não consegue manter isso todo na nossa vida, todo momento, mas para aquela concentração, para aquilo, sabe, estar bem alimentado no aspecto também, não é só assim, não comer coisas que pode fazer, se você comer coisa, você pode passar mal, se você não comer, você pode desnutrir, você tem que se hidratar, você tem que cuidar da pele para não, né, a gente sempre passava bloqueador solar, né, para manter aqueles dias, intempéries de frio, né? Frio não, chuva, né? Pegamos esses aqui também, mas então era essa coisa do homem físico, né? Tipo, né, do homem, eu quero dizer, o ser humano, né? Acho que esse foi o desafio, né? O resto técnico a gente foi fluindo, né? Então a gente tendo essa plenitude, de ficar tanto tempo em pé, né? Dentro dos carrinhos ali, foi a principal questão. Boa, tem outra aqui, ó, do Luiz Felipe. Arte maravilhosa e cheia de significado, muito necessária para manter e continuar a luta. Como foi para manter essa espiritualidade e vontade? Eu acho que, né, um pouco do que tu estava comentando agora, né, é o maior desafio, né? Isso, não, mas é importante, ele falou, desculpa, para chegar perto tem que tirar os olhos, para manter a espiritualidade e a vontade. Espirituosidade e vontade. Isso. Então, hoje, claro, o pessoal, o termo que eu tinha comentado, mindset, mas assim, vou te dizer a verdade, assim, com certeza, utilizar mecanismos que nos potencializa na nossa ação. Quando eu adentrei sobre a questão da magia, assim, é isso, assim, ó. Quando você vai fazer, eu vou dar um exemplo, você vai fazer uma viagem e você pega uma pedra de ametista, tá? Aí você, putz, mas é coisa mística, não faz questão. Gente, mas não é a questão, a pedra, ela tem poder, não tem poder. Mas você pega aquela pedra e você pensa assim, ó, essa pedra vai fazer eu ter uma boa viagem. Essa pedra vai fazer eu dar tudo certo nessa viagem. É um mecanismo que é ligação mental com o objeto. Aí eu pego essa pedra, essa ametista, e boto dentro da minha mochila. E ela tá lá vibrando, porque ela é a lembrança que eu mentalizei e que eu verbalizei, e aí eu boto ela onde eu chego e eu olho para ela e ela vai tá emanando a boa viagem. Tu entende qual é que é? Assim, você pode ser cético de qualquer coisa, mas isso é um mecanismo psicológico, emocional que você cria. Então, quando a pessoa fala, não, mas energia não quer dizer nada, cara, não é essa a questão, gente. É o básico de um direcionamento. E ali foi isso. E teve também uma questão que eu gostaria de contar, assim, no primeiro dia, né? Quando a gente foi subir e quando estava lá em cima, e tive que esperar um tempo lá, né, porque deu um probleminha, não tinha que esperar, né, para trocar ali da onde nós estávamos, da base ali de onde estava pintando, e também a todo momento, assim, pensando nas situações, nas coisas filosóficas, e eu parei um pouco para pegar um ar, assim, e me veio, assim, aquele momento que era tão especial, que estava começando para ser feito o mural, e eu lembrei do meu irmão, né, o Povo de Pelotas, que é um pintor, cara, na hora, assim, né, a reflexão que eu fiz interna, assim, olha só, a gente está passando por esse momento tão
ímpar, assim, para todos nós, sabe? Foi ímpar. Também o próximo, como o Fábio Eros também, sabe? O próprio Trump falou, né? Pô, quero aprender, quero estar aí junto para poder vivenciar isso, sabe? Todo mundo estava muito eufórico de forma positiva, assim, para isso. E eu pensava assim, nossa, né? Me deu uma luz que se o povo tivesse também, assim, nesse momento, assim, não, porque também a atmosfera, além do nosso mural, tinha os outros murais fazendo, né? O que tu falou, assim, sobre o que estava sendo feito, essa movimentação à cidade. E a reflexão que eu fiz é se ele estaria nessa possibilidade de movimentações, não necessariamente nesses murais, mas, sabe, nesse fluxo, porque ele produzia muito em Pelotas, né? E me deu um pesar, assim, dele ter, né? Dele estar não mais em corpo, assim, e fiquei, assim, emocionado, assim, nesse primeiro dia, sabe, que eu subi lá sozinho, assim. Vem essa reflexão, porque é um irmão de caminhada, né? É um irmão de caminhada no aspecto não só por conhecer, mas ele também é esse produtor de murais, ele é um produtor, sabe? Ele faz essa reflexão profunda. Eu até tenho o quadro dele aqui, e contribuiu para uma cena que descentraliza, né? Essa história da capital, né? Que é onde eu tô, para o interior. Para uma região que culturalmente é muito rica desde muito tempo e que tem uma representatividade que, enfim, serve até de inspiração para a gente que é da capital, né? Que às vezes, né, tem mais gente, mais recurso, mais atenção, mas realmente muito Pelotas, Rio Grande é uma cena muito legal mesmo. É muito, muito, muito produtivo e poético. Então é uma das analogias, assim, só para pensar sobre essa questão também de eu fui utilizar a gratidão também. Então como esse mecanismo de, como foi falado ali pelo Felipe Acunha, como é que a gente vai direcionando essa mente. Eu estou muito feliz de estar ao lado do Trump e do Fábio, que eu tenho. E tu tá falando do trampo, né? Aqui, ó. Aqui é dele, ó. Aqui é dele. Sim! Esse aqui é o tio Trampo. In the house. Grande mestre. Esse cara foi uma grata... Sim. E tu foi um grande... Preciso te agradecer, dentre muitos outros agradecimentos, por escrever o Manifesto do Mural Arara Negra, mas por também conectar o trampo para essa empreitada, né? Que na minha cabeça de produtor e o trampo, a gente conversou muito sobre isso, assim, me deu uma aula de humildade, assim, né? Porque, de certa forma, quando a gente pensa nos assistentes, e isso não é um demérito, né? A gente pensa na galera que está começando, né? Na galera que talvez não teve tanta oportunidade. E tu trouxe, né, esse nome e falou, não, cara, vamos conectar o trampo também, assim. E para mim era algo impensável por talvez fazer um convite que viesse a ser interpretado como uma desvalorização e não como uma valorização. E, putz, o trampo, né, sublimou essa história, assim, e falou, Vini, porra, eu nunca pintei uma pena assim, cara, eu tô aqui pra aprender. Acho, cara. Então, mas eu acho assim, eu acho que eu vou te dizer, real, eu acho que tu deu a proposta e tu acha sobre isso. Não foi, não, eu não, sabe por que eu me lembro que não potencializei? Porque assim, também foi um crack na minha cabeça, assim, sabe? Porque tipo assim, caraca, eu pensei uma pessoa mais, olha só que interessante, uma pessoa mais jovem, tudo mais assim, e não é por isso, porque na minha cabeça o Trump, como eu falei na apresentação, o Trump é professor. Claro. Professor, então é um professor para assistir, basicamente isso, não é realmente um desmerecimento. E é lógico que nós, como ignorantes da percepção, que encontramos um trampo aberto para o aprendizado. O professor nos ensinou de novo que nós temos que ser
Não, foi outra Nos ensinou aula. de novo. Deu uma aula para nós de como, né, de como existir no mundo. Nada mais do que isso. Se a gente se fechasse para isso, nós também podemos perder. É uma aula porque nós podemos perder oportunidades futuras. Imaginando assim, não, ficamos velho demais, a gente é macaco velho, a gente não vai se misturar. Que isso? Aprendizado, meu Deus. Não, e é muito louco, assim, Brasa, porque eu já tinha tido oportunidades anteriores, né, de trabalhar com o Trampo, de chamar ele para alguns projetos, e realmente o Aurora Negra, assim, ele foi um marco, ele simbolizou um estreitamento de laços, né, porque acho que todo grande desafio, né, ele também propõe uma grande união em prol do mesmo objetivo, né? Então, hoje eu me sinto também muito próximo de ti, da Guji, que eu não conhecia vocês, né? Conhecia o Reis, conhecia o Trampo e conhecia o Negrito, né? Pessoalmente e tal. Tu, a Guji, foram gratas surpresas desse projeto e eu me sinto muito próximo, por mais que a gente tenha tido uma convivência muito curta, né, desses 30 dias, 20 e poucos dias aqui, mas eu acho que ela é tão intensa que ela cria outros laços. E o Mural Aurora Negra me permitiu estreitar ainda mais os meus laços com o Trampo, e eu sou muito agradecido por isso, assim, porque depois disso eu tive uma oportunidade de ir lá na casa dele, a convite dele, a gente bater um papo, ele me mostrar cadernos, trabalhos, a gente conversar, exato, cara, e são momentos, assim, que a gente que para tudo, né, e a gente pensa, nossa, sabe? Pô, eu tô aqui diante de uma pessoa que viveu talvez o que eu tenho de idade em trajetória artística, sabe? E, cara, isso é simbólico pra caramba. Sim, e sensibilidade, cara, sensibilidade. Eu acho que vale muito a pena a gente falar sobre isso. Nos dias que a gente esteve lá, era um hotel fechado. Ele fez defumação todos os dias para as energias. Cafezinho da manhã. Para a gente entrar, os cafezinhos da manhã que ele produzia para nós. Então, esse auxílio, ele como auxiliar ali, não era questão só física do negócio, e a técnica que ele tem também, que é maravilhosa dos anos. Então, ele tinha sensibilidade. Era um guru espiritual do rolê. Se a gente se sentiu mais confortável no ambiente, com certeza passa pelo signo dele como exemplo também, né? Mas eu digo isso também porque, como eu falei, eu vi a gente como uma grande família, sabe? Eu vi a gente como cada um, sabe, sendo uma peça daquele quebra-cabeça, entende? Então, assim, eu fiquei realmente muito feliz, assim, né? Talvez estar potencializando o trampo, mas assim, todo mundo sabe que cada vez que a gente olha e dá o foco para cada relação que a gente teve lá dentro, foi ímpar mesmo. Ah, que legal, cara, que legal. Que bela maneira de a gente fechar essa programação de bate-papos. Brasa, é um cara inspirador. Oi. Uma última coisa para contar, para finalizar. Nos últimos dias, até uma chuvinha, quando a gente foi se despedir, e só para potencializar o fim dessa ideia, eu te digo que eu tive que dar uma palestra ali online, eu até não pude contar todo mundo ali, e quando eu senti, depois que tudo que a gente gerou, quando a gente foi se despedir, que a gente começou a desmontar, a primeira que foi embora foi a Guji, né? Foi o Negrito. O Negrito teve uma passagem mais rápida, depois a Guji. Aí quando a gente foi, e depois eu fui, depois os meninos ainda finalizaram, ficaram mais tempo ainda fazendo. Quando a gente começou a se decompor, assim, e aí eu juro, eu voltei pelo centro da cidade de Porto Alegre, assim, né, cruzando ali a rua da praia, e tava chovendo e eu voltei chorando, cara. Então, sabe, porque aquilo ali tudo se foi como lágrimas na chuva, e porque eu tava sentindo
que era a despedida da família, entende? Não é uma questão só não é um entristecimento, né? Porque, mas assim, eu entendi a questão mágica que foi e como aquilo estava se decompondo ao ponto de cada um voltar para suas realidades e eu tive uma questão emocional, assim, essa questão do choro na rua, enquanto caminhava, assim, aprofundou muito por causa dessa nossa egrégora mesmo, de todos, né, que tivemos juntos nesse momento. Agora, não, foi lindo demais e eu compartilho de várias memórias muito emblemáticas, inclusive dos maiores desafios, né, que foi do meu lado, né, gerenciar 5 murais ao mesmo tempo, né, e realmente às vezes a vida nos coloca nessa condição assim de eu queria também ter desfrutado mais de cada momento com os artistas, mas isso também passa de uma maneira meteórica e rápida que às vezes a gente só entende quando acaba, né? E daí tu, passou. Né? Tipo, isso. Cara, uma praticidade também, uma ação, né? Ali muito, Mas foi muito lindo, meu, muito lindo e muito obrigado aí por compartilhar tudo isso que tu compartilhou, que foram sentimentos, conhecimentos, né, e tudo mais com a gente. Se tu quiser aí dar os teus últimos recados, a gente está se encaminhando para o fim, então te dou aí a palavra e depois eu vou fazer um breve encerramento aqui e me despedir de todo mundo. Tá. Não, o que eu tenho para dizer é isso, agradecer a todos os envolvidos, todas as irmãs e irmãos que eu adquiri, minha família se expandiu muito, todos os conhecimentos também, né, que foi feito, como eu falei, essas atmosferas. E aí uma outra coisa também que eu gostaria de citar, e aí que é uma das reflexões primárias sobre isso, o que é um mural na cidade, né? E então esses rostos, esses traços, né? Eu acho que o mais interessante é esse impacto do transeunte, né? A cidade está fluindo e as pessoas estão vendo e aí de novo refletindo e espelhando aquele objeto. Então assim o impacto de presença na cidade. Eu acho que mais, a gente falou sobre os artistas, a gente falou sobre a produção, mas depois que a gente vai, aquilo lá fica emanando, e aí tem aquela, nas fotografias, como se mostra a visão de quem está de carro, a visão de quem está de pé, a pé, a visão de quem estava no hotel da frente, nos prédios, a visão de quem está voando, sabe, né, o drone, toda essa questão ali, aquele ponto ali de luz ali no centro da cidade de Porto Alegre. Eu acho que é ímpar também nisso, sabe, as poéticas que nós não conseguimos controlar, né, como pode tocar alguém e a gente não nem imagina como isso pode acontecer. É isso. E segue acontecendo, né, Brasa? Eu acho que isso que é o mais legal de um trabalho como esse, né? É um pontapé que a gente dá e que as coisas elas vão reverberando e daqui a pouco tá fazendo um ano, cara. Daqui a pouco. Sim. Né? Daqui a pouquinho, e já tem um ano, né? Então, assim, eu acho que isso perdura no tempo e a gente vai colhendo frutos lá na frente. Meu irmão, muito obrigado. Que saudade de conversar contigo me deu agora aí desse bate-papo que a gente fez aqui e compartilhou com todo mundo. Até mais. Gente, queria então agradecer o nosso convidado de hoje, o Brasa. Muito obrigado por topar falar com a gente, por compartilhar conosco aí todo o teu conhecimento, as tuas vivências, né, a tua sensibilidade. Muito obrigado do fundo do coração. Eu também queria agradecer os outros artistas, né, a Guji, o Reis, que foi o primeiro a conversar comigo na segunda-feira,
a Gugi, que conversou na terça, o Negrito, que a gente bateu um papo ontem, e o Brasiliano, que a gente acabou de conversar. E não menos importante, os assistentes, né, que hoje a gente falou amplamente deles, né, o Flávio Trampo, o Luiz Flávio Trampo, o Fábio Eros, o Ofavo. Eu também queria deixar aqui um agradecimento muito especial à Prefeitura de Porto Alegre, ao César Schirmer, ao Pedro Meneguzzi, ao João Pedro, o pessoal da Secretaria Municipal e também do Ateliê Livre, nosso querido secretário Gunter, o Clóvis, que trabalha com ele lá na Secretaria, Paulo Amaral, Jacques Souza e Cecília do Ateliê Livre, que nos emprestaram aqui o seu canal, as suas redes, né, e toda essa parceria. Queria dar um agradecimento também ao Grupo Carrefour Brasil, agradecer à equipe de sustentabilidade, ao Lúcio e também a Júlia, né, ambos ali do Departamento de Sustentabilidade. Um agradecimento especial a toda a agência Critério, que conduziu de maneira impecável todo o processo. Um agradecimento muito especial à Mariana Dutra, que foi fundamental para a viabilização desse projeto. Muito obrigado, Mari. Para a nossa assessoria de imprensa, Bruna Paulinho, um beijo, querida, que sempre nos ajuda a amplificar e a chegar mais longe nossos projetos. E, por último, gostaria de agradecer a todo mundo que nos acompanhou hoje, reforçar o convite para quem perdeu alguma das nossas conversas, é só acessar o www.pollen.art. Lá vocês vão encontrar o link para todas as lives, os vídeos e fotos dos murais e muitas informações. Me despeço aqui de vocês, encerrando mais um ciclo do Aurora Negra, né? O primeiro ciclo foi finalizar o mural, o segundo ciclo está sendo reviver todas essas memórias aqui com vocês. Gente, uma boa noite e até a próxima. Um beijo grande, valeu, tchau, tchau.